Bom, já terminei de fazer o café da manhã aqui. Fritei 2 ovos com uma fatia de queijo, um pouquinho de requeijão e um molho que eu tinha feito ontem com sardinha em lata, né? O ideal é comprar sardinha fresca, se tiver um mercadão aqui, né? Aqui tem um mercado municipal que você compra peixe fresco mesmo. Claro, nem sempre é barato, né? Mas a sardinha sempre foi o mais barato, né? Dos peixes, né? Um dos. Assim como a alimentação saudável ela não depende de preço. Já vi comentários que por não ter muito dinheiro a gente não se nutre bem, né? Mas não é uma realidade. Não é. A gente consegue banana, a preço realmente de banana, né? Repolho brasileiro a preço da China, fígado bovino com o preço das Arábias, porque era para ser mais caro, considerando o custo nutricional, o valor nutricional do fígado. Mocotó também é de dar com os pés na água, porque realmente o mocotó é um preço bastante tranquilo, né? Considerando a realidade dos outros alimentos, assim, bovinos principalmente, né? Como uma picanha que, dependendo do açúcar, se for uma boutique da carne, como gourmetizaram, e com razão, né? Porque tudo que tem seu trabalho, tudo que tem a sua qualidade de vida tem o seu valor. No entanto, a verdade é essa: o alimento saudável você consegue sem custos altos. Ah, Cid, mas e o orgânico? Queridos, se a gente tiver determinação, é sobre isso que eu quero falar. Eu comecei falando da alimentação, né? Primeiro, inclusive, a alimentação parece que não, mas se nós não tivermos uma boa alimentação, né, do pão do dia a dia, fica difícil a gente ter uma boa alimentação espiritual do pão da vida, né, que é os ensinamentos de Deus para a nossa vida. Mas a verdade é essa: nutrição não fica caro, porque mesmo uma alimentação orgânica você consegue, sim, se você for atrás, você consegue no seu bairro pessoas, já vi casos assim, né? Que tem ali as suas verduras e até vende, né? Por preços não expressivos, por preços da praça mesmo, em conta, né? Além de que, para consumação dessa conversa, você consegue fazer vasos verticais na sua varanda, ou na sua sacada, ou na sua área de serviço. Quem não tem uma área de serviço com um espaço de uma prateleira de parede, daquelas amarradas, com as tábuas amarradas com corda, onde você coloca ali os vasos com alface, os vasos com couve, por exemplo, dá para fazer em vaso. Você pode plantar couve no vaso. Além de que, realmente, se você tiver um gerenciamento financeiro básico, dá para comprar isso do mercado mesmo sem muito esforço. Não é caro. Você consegue pilhas de folhas de couve por preços irrisórios. Se for orgânico, aí sim, a média de uma pilha de folhas assim, básica, assim, de umas 15 folhas médias de couve, vai custar uma média de 20 até mais reais, se for em lojas mais gourmetizadas, como nós estamos falando agora há pouco, né? Mas, enfim, você consegue alternativas para alimentação saudável, desde que você procure com disciplina, a preços bastante razoáveis. O que nós vamos falar hoje é sobre exatamente o que eu havia comentado em umas postagens anteriores no nosso grupo, que está cada vez maior. Por enquanto, alguns eu mando fora do grupo, mas a ideia é que, caso você tenha interesse, me fala, que eu te coloco no grupo grande. E, enfim, queridos, para, não diria começo da conversa, porque esse áudio precisa ser curto, a gente, para conseguir ter força espiritual, a gente precisa também ter uma boa alimentação. E o inimigo de Deus, né? Satanás é o inimigo de Deus, é conhecido como o inimigo de Deus, porque realmente essa é a verdade, né? Se rebelou com um anjo
que era fiel a Deus, ele se rebelou e levou com ele outros anjos que se tornaram demônios aqui no nosso planeta Terra. Sim, e a única maneira de Deus comprovar isso é você fazendo uma pesquisa de campo. Se você já fez, se você já esteve em lugares que eu estive, com pessoas que eu estive, em situações espirituais bastante difíceis, você vai entender o que eu estou falando sobre pesquisa de campo com relação a esses demônios. Além de que precisa haver estudo, precisa haver empenho realmente para que você possa compreender todo esse universo espiritual que vai muito além do que a gente imagina. Enfim, queridos, para que você tenha uma boa disciplina nessa vida, você vai ter que passar por uma boa alimentação, horários de sono. Esses dias eu falei sobre o ciclo circadiano, né? Onde o circadiano significa ciclo do dia, que você consegue ter a devida disciplina fortalecida, né? O músculo da disciplina precisa ser fortalecido. Não é fazendo coisas extremas, não porque infelizmente alguns tendem a fazer uma lista de tópicos. Aí, de repente, ele fixa num tópico e fica girando em torno daquilo. A mente dele fica girando em torno daquilo, se torna uma obsessão, e ele acaba não cumprindo os outros tópicos. Isso é típico de algumas personalidades, né? Eu estudo sobre personalidade também, arquétipos, para cada tipo de personalidade. Impressionante como Deus fez, de tal forma que você convivendo com uma pessoa, e às vezes de cara você já percebe aquele tipo de pessoa que tem um tipo de personalidade. Jung fala sobre isso também. E você percebe, se você vai fazendo pesquisas de campo e pesquisas de experimentos sociais, né, onde você consegue, através de relacionamentos com as pessoas, você vai percebendo como elas são. Não é fácil, é um estudo constante, eu sou um aprendiz sobre isso, porque as pessoas tendem a enganar bem. A natureza humana, né, ela é muito perspicaz, se é que eu posso dizer isso, nesse sentido. Mas, enfim, se você quer ter uma disciplina de fé, não é fácil, é uma luta diária. Ninguém é super-homem nesse nosso planeta. Nós somos carnais, nós somos falhos. Eu me incluo nesse nosso time de pessoas que estão aprendendo a viver. Por isso que o meu slogan é, abre aspas, eu preciso aprender a viver. Antes eu colocava, é preciso aprender, é preciso saber viver. Mas na verdade nós precisamos aprender a viver, e todos nós, e eu me incluo nisso. Porque senão ficava parecendo que eu era o mestre ali, né? E na verdade estou aprendendo também. O que eu passo aqui são conceitos que eu aprendi e que eu sei que ajudam muito, a pessoa transforma vidas. E não é coisa minha. Os ensinamentos de Jesus, por exemplo, não é coisa minha. Os ensinamentos de Napoleão Hill não é coisa minha. O cara estudou milhares de empresários para chegar em perfis ideais de personalidade empreendedora. Entre outros grandes, Jung, também uma pessoa, a Catherine Kuhlman, que eu te aconselho a estudar, Benny eu poderia listar infinitas pessoas, né, para cada área da vida. E não que eu tenha estudado tudo isso, mas a verdade é que a gente aprende muito mesmo com esse pessoal, né? Então não é nós que somos os mestres, nós apenas procuramos aprender mais e poder estar transmitindo isso para as pessoas, né? A verdade é uma, então, resumindo o que eu quero dizer. Se você quer ter uma disciplina de ferro, você precisa ter uma alimentação de ferro também. Literalmente, né? Por exemplo, o fígado é rico em ferro, o espinafre é rico em ferro, claro, sem exageros. Você precisa ter uma medição constante, né, de como estão como está a sua nutrição, em termos de minerais, vitaminas, D3, B12, metilcobalamina, né? O próprio ferro, precisa ver se
se está em falta, principalmente entre as mulheres, acontece muito por conta de períodos de menstruação. Então precisa haver disciplina na vida nesse sentido, para que você tenha disciplina. Parece contraditório, mas que você comece pelo menos com uma boa alimentação, que você se conscientize que com a boa alimentação você vai se fortalecendo, e aí você vai ter disciplina para ter horários organizados, onde você possa fazer estudos relacionados a questões espirituais e também de fortalecimento do seu corpo, que é um ciclo. Deus fez de tal forma que nós não conseguiremos uma plenitude espiritual se não houver uma física, salvo exceções, realmente salvo muitas exceções, mas estamos falando como sempre do geral. Então, na maioria das vezes, nós vamos precisar sim estarmos bem alimentados, para que a gente consiga ter mais recursos espirituais, e aí você consegue resultados melhores para a sua matéria. Então é um ciclo realmente, de aprendizado com fortalecimento do corpo, para que você consiga ser uma pessoa melhor. A verdade é que pessoas às vezes estão convalescidas, estão fracas, e elas têm uma fé tão grande, a alma dela está buscando tanto o lado espiritual que ela consegue resultados, sim, mas a grande maioria não consegue. A grande maioria está sendo iludida, conduzida pelo inimigo, por conta desse movimento que começou nesse pós-revolução industrial, né, pós-Napoleão, em 1815, se não me engano, foi o início disso, mas se criou nesse momento um movimento tão gigante, tão avassalador, para que as pessoas tivessem panelas de alumínio, médicos orientados a conduzir as pessoas a terapias nada corretas, porque a alopatia ela não é a terapia correta, ela apenas vai tapando buracos, ela cuida somente do efeito e não da causa. Muitas vezes é uma maquiagem, principalmente esses remédios como omeprazol, Buscopan, ibuprofeno, entre outros. Você acaba iludindo e detonando com o seu fígado, detonando com... Isso sem falar ainda dos remédios para dormir, remédios para tirar a ansiedade, que são ciladas gigantescas, na maioria das vezes. Estamos falando novamente do geral. Haverá um caso que realmente resolve para a pessoa, mas são as exceções. Olha só como há essa sutileza do inimigo em nos colocar nesse movimento que começou nesse período que eu comentei: alimentação ruim, panelas ruins, médicos ruins, até dentistas ruins, que só pensam no lucro, e muitas vezes os seus dentes não são corrigidos, restaurados como deveriam, porque eles estão pensando apenas no lucro. Um movimento gigante que veio com a desnutrição do arroz, do feijão, do sal, do açúcar, do óleo, ou seja, exatamente o alimento do dia a dia que você é orientado a consumir. Você percebe que ele é tudo, resumindo, tudo refinado, tudo refinado. Agora, como é que você vai consumir algo que é só glicose, se você precisa da fibra para que haja uma movimentação complexa no seu aparelho digestivo, de tal forma que essa glicose não vá direto para o seu pâncreas, que detona com insulina, e quando você está com diabetes, ou diabetes 2, ou algo assim que realmente te enfraquece, excesso de glicose, que vai dar pressão alta, que vai dar AVC, que vai dar problemas de coração, etc. E tal. Essa é a verdade. Infelizmente, esse movimento veio detonando, e nós não temos estatísticas porque a mídia esconde, mas eu fico imaginando o quanto foi mais severa até do que a gripe da peste negra, né? A peste negra, assim como a Covid. Se você pesquisar, você vai ver que só de diarreia morrem milhões de pessoas no mundo, por conta exatamente de não haver uma devida atenção com relação a esses critérios, eu diria, sobre alimentação, nutrição, processos de fabricação, terapias, etc. Então, nós estamos no meio disso, mas ao mesmo tempo a gente está agora, talvez no ápice desse pico, onde está havendo uma divisão do joio e do trigo muito clara.
do joio e do trigo. Muito claro. Mas a gente continua essa conversa no outro dia. Se você disser que se interessou, me passa dizendo, sim, gostaria de saber mais sobre isso, e eu te falo. Mas, em termos de disciplina, é preciso sim que você tenha uma boa alimentação, siga o ciclo circadiano e se torne uma pessoa muito melhor em todos os sentidos. Um grande abraço, espero ter ajudado. E a gente continua essa conversa no outro dia para que esse áudio não fique muito longo. Ótimo dia, agora são 6 horas e 9 minutos, hoje uma sexta-feira maravilhosa. O clima está fantástico. Se bem que o clima, se você tiver com o coração alinhado, não é fácil, mas você vai ver que todo dia é uma bênção, um presente de Deus. Pode estar caindo canivete, que se você confia em Deus de verdade, você vai ver que aquele dia vai valer a pena e você vai ter resultados. Fica com Deus, um ótimo dia.